tinha uma grande expectativa de que Jesus estivesse vindo com toda a relevância que ele estava tendo, tantas pessoas seguindo para tomar o governo e de fato assumir essa posição de Messias, de libertador. Então o povo estava nessa expectativa. Só que Jesus vem no jumentinho. O que acontece? A gente olha para jumento de acordo com a nossa perspectiva e a gente pensa que jumento é um animal desprezível, um animal barato. Eu também achava. E eu fui atrás disso, o jumento não era um animal barato, ele era um animal caro. Às vezes a riqueza de uma família era considerada pela quantidade de jumentos que ela tinha. Então, o fato de Jesus estar montado num jumento não quer dizer que de humildade, por causa que era um animal desprezível, vamos colocar assim, sabe? Mas o que acontece? Quando alguém vai dominar, quando alguém vai guerrear, ela não vai montada num jumento, ela vai montada num cavalo. A Bíblia fala muito de guerra, fala de cavalo, cavalos e cavaleiros, montados sobre cavalo. Inclusive, Jesus, quando voltar para reinar, ele vai voltar num cavalo branco. Só que ninguém vai para a guerra com jumento. Então, essa lição de humildade, ela está muito mais ligada à mansidão, à paz, do que a dinheiro, do que a pobreza. Entendeu? Então, o fato de ser um jumento não é porque o jumento é um animal barato, desprezível, mas é porque o jumento é um animal manso, não é um cavalo. Manso não é de guerra. Ele é lento, entendeu? Não é um animal de guerra. Então, essa humildade se refere a isso. Olhava para o jumento denotava humildade. Então, estava se cumprindo aquela palavra que a gente leu em Zacarias. E Jesus não buscava glória para si, né? Ele não buscou vir pomposo, né? Gente, se Jesus quisesse mesmo que todos reconhecessem como rei, ele teria feito várias coisas para forçar as pessoas a acreditarem nele. E andar com riquezas, e andar esbanjando, e andar reproduzindo o discurso daqueles que governavam. Só que em momento nenhum ele fez isso, porque lá em João 6,38 fala que Jesus, quem foi que ficou? A Alessandra, né? Alessandra, você pode ler pra gente? Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Exatamente. Jesus não era moldado pelo que as pessoas queriam que ele fizesse, ele era moldado pelo propósito para o qual ele foi chamado. A multidão estava clamando Jesus porque acreditava que ele ia ser o futuro rei de Israel. Mas, quando as coisas não aconteceram da forma que elas esperavam, ao invés de ficar gritando, bendito é o que vem em nome do Senhor, eles gritaram o quê? Crucifica. A gente falou disso lá em João, sobre que a gente não pode ser moldado pelo que as pessoas dizem de nós, mas a gente tem que ter paz com Deus de estar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque se você fica deslumbrado com os aplausos da multidão, você vai ficar deprimido com as críticas. Isso não pode ser o nosso chão. O nosso chão é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Louvamos a Deus por quem Ele é e não porque Ele faz as coisas da forma que nós esperamos ou desejamos. Não se revolte se as coisas não acontecem da forma que você espera. Ele é o que é. Ele é o que? Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é bom, mesmo que a gente não entenda, mas Ele é bom o tempo todo. Jesus veio para que todas as coisas fossem sujeitas a Ele. Lá em Efésios 1:10 e 1 Coríntios do 15, do 22 a 28, eu não vou ler porque vai demorar muito, mas eu queria ler. Mas fala o seguinte, que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo e fez convergir nele todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Para que quando tudo estiver sujeito a Cristo, finalmente Cristo vai se sujeitar a Deus e todas as coisas estarão debaixo do domínio de Deus. Então é por isso que a gente se sujeita a Cristo, por isso que a gente faz tudo em nome de Jesus. Porque Deus, no plano dele, que fala lá em Efésios 1, o 9 e o 10, fala que é o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Fazer
convergirem em Jesus todas as coisas. Então, Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio de Jesus, para que quando todas as coisas de fato estiverem sob o domínio dele, ele entregue isso se sujeitando a Deus. Então, finalmente, Deus vai estar acima de todas as coisas. Eu anotei isso. Não se iluda com os aplausos da multidão. Tenha paz com Deus e está cumprindo aquilo que ele espera de você. Seja no meio de aplausos, seja no meio de perseguição. Não pode ser isso que te molda, porque às vezes vão estar te elogiando, a maioria das vezes vão estar te criticando. E se isso te moldar, a Bíblia fala que não tem como você agradar a Deus quando você quer agradar aos homens. É Paulo que fala, né? Se eu ainda buscasse agradar aos homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Então é incompatível você querer agradar as pessoas e servir a Deus. Não tem como. Eu não entendi, Aline, sua pergunta. Depois você manda aqui de novo. E aí os fariseus ficam enciumados com essa aclamação a Jesus e eles falam para Jesus, manda seus discípulos calarem a boca. E aí ele fala assim, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. O que Jesus está dizendo? Que o propósito de Deus vai se cumprir. Seja você parte disso, não. Se as pessoas se calarem, a própria natureza ia testificar sobre quem é Jesus, sobre que Jesus é rei. Lá em Salmos, tem vários salmos, né, que falam sobre a questão de como a natureza testifica a existência de Deus. Eu anotei aqui o Salmo 19, e lá em Romanos 8:19 fala que a criação geme para que sejam manifestos os filhos de Deus. Tá. Aline, que você perguntou aqui, falando que você não ser moldado pelo que as pessoas estão falando de você, mas você ter paz com Deus, de que você está cumprindo aquilo que você foi chamada para fazer. Gente, e o que cada um de nós aqui foi chamado para fazer, cada um vai descobrir com Deus. Não tem como você olhar para fora e achar que é aquilo que você tem que fazer. Existe algo determinado para a sua vida. E você tem que descobrir isso em Deus. Ele vai te falar. Ele vai te falar o que foi que ele te entregou e o que é que você tem que fazer. Você tem que descobrir isso nele. Era isso, né, Aline? E aí, o que acontece? Eu queria falar bem rapidinho, a gente já está no tempo, sobre pedra. A pedra, gente, no contexto judaico, eu nem anotei, mas depois eu vou até anotar porque isso é muito importante. Dentro do contexto judeu, a pedra tem um simbolismo muito importante, porque a pedra é como ela, quando não tem nenhuma testemunha, a pedra é uma testemunha. Os altares eram feitos de pedra. Jacó estava sozinho, não tinha ninguém. A pedra que ele usou para dormir, ele fez um altar para Deus. E quando ele passa por aquele caminho de novo, ele vê o quê? Vê o altar que ele construiu. Uma curiosidade, depois eu queria que vocês procurassem fotos sobre isso. Eu vou ver se eu mando no grupo. Quando morre um judeu lá em Israel, no cemitério, eles não colocam flores no túmulo. Eles colocam pedras. Então, você vai passar no cemitério lá em Israel, em cima do túmulo, né? Da cova lá da pessoa, já cimentada já, você vai ver que tem um monte de pedrinha, cada um leva uma pedra. E por que eles falam que levam pedra? Porque a pedra vai ficar ali sempre, ela não morre. Então, é como se fosse uma testemunha. A pedra é o quê? É uma testemunha eterna de quem Deus é. Então fala que as pedras clamarão, a natureza testemunha sobre quem Deus é. E os propósitos de Deus jamais serão frustrados. E aí Jesus vai chegando em Jerusalém e ele chora, né? Ele lamenta por Jerusalém, por ver que eles não reconheceram a oportunidade que eles receberam de ter ali com eles o Filho de Deus. Eles não reconheceram isso. Ai, gente, deixa eu só ver. Alguém consegue ver isso? Tá gravando? Tá, né? Ai, agora eu vi, tá gravando. A maldade deles aumentou tanto que eles ficaram insensíveis, eles ficaram endurecidos e não conseguiram reconhecer que o próprio Deus estava ali no meio deles. Deus nos ama incondicionalmente e ele se entristece quando a gente anda longe dele. Não é aquela coisa que Deus fica com raiva, né? Ele se entristece quando a gente está distante, porque ele nos quer perto, nos quer arrependido. Mas a ira de Deus se manifesta contra as coisas erradas, né? Deus é totalmente justo, totalmente puro.
Jesus predisse, quando ele falou que tudo ia ser destruído, isso se concretizou no ano 70 depois de Cristo. Isso aí tem muito uma história, quando estuda a história do Império Romano, vai falar muito disso, e é legal ver documentários sobre isso, que foi no ano 70, quando o Império Romano veio e destruiu completamente Jerusalém, destruiu o templo, saqueou tudo que existia lá dentro e levou para Roma. E aí, logo depois que Jesus fala isso, ele vai lá para a purificação do templo. Eu vou passar aqui, tem tanta coisa legal para vocês verem com relação a essa purificação, mas eu vou falar aqui rapidinho, da mesma forma como a gente falou em João 2, quando fala da purificação do templo também. O que acontecia? Para ir para o templo, para sacrificar, as pessoas levavam os animais que elas criavam, que faziam parte do rebanho dela para sacrificar. Tudo isso já era uma preparação de oferta. O que estava acontecendo nesse tempo? As pessoas já não levavam mais animais. Elas não levavam mais daquilo que custava a elas. Tinham cambistas e trocadores que ficavam lá na frente vendendo os animais para que as pessoas comprassem e oferecessem lá. Isso, além de fazer com que perdesse a característica do sacrifício, da entrega, de tudo que envolvia essa oferta, o templo virou um grande comércio. As pessoas estavam se aproveitando de um lugar santo, de um lugar para adorar a Deus, para conseguir dinheiro. E Jesus chega, derruba tudo, né? Bota todo mundo no chão e todo mundo. Depois os discípulos lembram que o versículo que fala que o zelo pela casa do Senhor consumiria. O Messias está falando disso, sobre manter a pureza, a essência daquilo que Deus faz. E aí os fariseus odiaram ainda mais ele, né? Porque aquilo ali era fonte de lucro para eles. E no momento que Jesus denuncia isso, eles ficam muito mais irritados. Pode falar, Tia. É a mesma passagem lá de João, né? Isso, de João 2. O que acontece? João contou no começo. Porque João começa falando muito de questão de purificação. Então, talvez ele pegou esse episódio que aconteceu já perto da crucificação de Jesus e contou ali. A gente está o tempo todo falando, né, que a ordem não necessariamente é cronológica, né, como os evangelhos são escritos. Mas provavelmente ele colocou ali no começo de João porque ele está falando de questão de purificação. E essa foi uma purificação que Jesus fez no templo. Mas aí já em Lucas ele conta nessa ordem que aconteceu, que foi quando Jesus chegou em Jerusalém, mandou derrubar tudo, e aí o que aconteceu? Ele estava o tempo todo ensinando no templo, e aí todo mundo ficava enciumado, né? Porque as pessoas seguiam ele, porque os sinais de Deus se manifestavam na vida dele. Pessoas mesmo falavam, olha, ele fala como alguém que tem autoridade, eles não são como os mestres da lei. Imagina os mestres da lei que tinham senhorio, né? A autoridade total sobre o povo, chegar alguém para ocupar o lugar deles. E aí, por isso, eles queriam matar Jesus. Só que eles não conseguiam fazer nada porque o povo estava ali, né? E aí ia pegar muito mal. Por isso que a gente vai ver de novo, quando vai o julgamento de Jesus, eles fazem tudo às escuras, às escondidas. É tipo um golpe mesmo, para que eles consigam concretizar aquilo que eles queriam, que era matar Jesus. Então, é isso. Zelo pela casa do Senhor, a gente ter cuidado para a gente hoje a gente não vai para o templo, né? Nós somos o templo de adoração do Espírito Santo, mas o lugar onde a gente vai adorar a Deus junto com as outras pessoas é a igreja. Então a gente ter cuidado para a gente não fazer a igreja um lugar de comércio, um lugar só de compra e venda, um clube social, entendeu? É muito mais que isso. É muito mais que isso e a gente não pode errar nesse ponto. Amém? E semana que vem faremos com certeza o 20 e quem sabe o 21. Vou parar a gravação. Como que é, Nath? Falhou? Fala de novo. Semana que vem faremos o 20 e quem sabe o 21. Porque agora a gente está fazendo... Semana passada foi um. Falhou de novo. Não sei se só para mim. Para mais alguém falhou? Eu ouvi bem. Eu não ouvi, não. Tá me ouvindo? Não ouvi, não. Falhou. Eu falei que semana que vem nós vamos fazer o 20 e quem sabe o 21. Porque como toda semana a gente está fazendo 2